vou rapidamente me apresentar, para quem não me conhece. Eu sou a Carla Perdiz, né? Eu criei esses grupos do WhatsApp e também no LinkedIn sobre trabalho na ONU, e onde eu compartilho informações, vagas, notícias, dicas, enfim, para as pessoas que têm interesse em trabalhar na ONU, ter uma carreira ou no Brasil ou no exterior. E E aí, sempre que possível, eu marco esses bate-papos com pessoas que eu conheço que têm, se não é na ONU, trabalham em organizações de ajuda humanitária, como é o caso do Diogo, que antes de entrar na ONU, ele trabalhava no Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Porque são, enfim, de alguma maneira essas organizações acabam se encontrando, tendo parcerias. Então, é interessante conhecer essas experiências. Eu trabalhei na ONU basicamente 18 anos em diferentes agências. Foi numa delas que a gente se conheceu, bem no início da carreira do Diogo, né? Ele era estagiário, na época chamava Unifem, depois virou no Mulheres. E depois nos reencontramos mais recentemente no LinkedIn. E ele com uma carreira incrível, né? Desde a época que a gente se conheceu como estagiário, com muitas coisas interessantes para compartilhar. Além disso, bom, enfim, hoje eu ofereço alguns serviços de assessoria para quem quer trabalhar na ONU, que deseja ter uma orientação mais personalizada para candidaturas vagas, preparação para as entrevistas, para ajustar o currículo, enfim. E eu dou orientação sobre o processo, né? Dou orientação de carreira também, a pessoa está querendo fazer uma transição de carreira, como ela pode entrar nessa área. Enfim, então, estou à disposição. Se alguém quiser mais informações, entre em contato comigo. E agora eu vou passar a palavra para o Diogo, eu vou fazer umas perguntas para ele. E no final a gente vai abrir para perguntas de vocês, que vocês têm, tá bom? Você quer dar algumas palavras de bom dia, boas-vindas, aí, Diogo, antes de eu passar para as perguntas? Assim, eu vou ser muito sucinto. Boa noite ou bom dia para vocês aí, pessoal. Meu nome é Diogo Alcântara, sou jornalista de formação e trabalhador humanitário há mais de 9 anos, quase 10. Bom, fico feliz que vocês tenham dedicado esse tempo aí da agenda de vocês para escutar esse bate-papo e tal, para tirar dúvidas, se vocês têm interesse em ingressar nessa área, enfim, nessa carreira, fico feliz em dar dicas, em poder dar alguma informação que possa ser útil também. Legal, e também quero te agradecer, tá? A sua disponibilidade. Eu sei, né, que aí já é a noite, Sextou. ainda bem que é sexta-feira, né? Sim, sim. Mas depois de um longo dia de trabalho, uma longa semana e um longo dia de trabalho, você está aqui com a gente, te agradeço muito. Sim. Então, eu queria que você comentasse como foi o início da sua carreira e a transição de repórter, né? Você chegou a ser repórter, trabalhar em veículos de comunicação no Brasil. Como que foi essa transição de repórter para comunicador em organizações de ajuda humanitária? Tá. Eu vou tentar ser sucinto nas respostas para a gente compreender mais perguntas e tal, mas se tiver algum ponto que você ou que o pessoal que está participando queira aprofundar, fique à vontade, tá? Tá, Então, só joia? para dizer que antes de... Bom, eu, por muitos anos, sempre quis ser jornalista, sempre gostei muito de comunicação e sempre gostei muito de internacional também. E vi essa junção das duas coisas como o mundo ideal, mas na época, enfim, conhecendo menos possibilidade de carreira e tal, o que me parecia óbvio, talvez a única alternativa seria ser correspondente internacional, ser um jornalista que está fora do seu país e tal, e era a única possibilidade que eu via. Eu imaginava trabalhar em organização internacional e também, enfim, e também não via as outras áreas da comunicação também de antes. Assim, eu gostava da reportagem mesmo, tal, eu gostava do que eu projetava do que era reportagem. De fato, comecei então a carreira, entrei para o jornalismo querendo ser repórter de redação. Meu primeiro estágio foi no Unifem, como a Carla falou, mas porque, não sei se alguém aqui estuda comunicação, mas pelo menos na minha época, geralmente, assessorias de imprensa abriam vagas para estudantes um pouco mais para o início da carreira. Então, na verdade,
não sendo ingrato, que na verdade me abriu os olhos, mas foi um primeiro estágio que eu postulei querendo, mas o que eu queria de verdade era redação e tal. Então, era só assim, quando eu chegar no 6º semestre, eu vou para uma redação de veículo de comunicação, que foi o que eu fiz, de fato. Então, eu estagiei no Unifem por pouco menos de um ano, depois fui para a redação do SBT em Brasília, na parte do noticiário nacional. Me formei, acabei sendo contratado lá, então virei produtor para Presidência da República e Relações Exteriores. E acabou que essa foi minha cobertura mudando de veículo. Então, trabalhei no SBT primeiro, depois fui para o Terra, depois fui para a Reuters, que é uma agência de notícias grande, mas sempre cobrindo a Presidência da República e pegando um pouco ali de Rebarba e Itamaraty, que não era de ninguém, mas que era uma área que me interessava e tal. Então, foi isso. Avançando um pouco, que aí, enfim, a parte de jornalismo é extensa e interessante para mim, mas acho que não tanto para vocês. Mas em algum momento, enfim, eu gostava de jornalismo, eu gostava de jornalismo não internacional também, de política me interessava. Só que tinha ali um pouco daquilo ali, do que de fato é a sua essência, do que de fato você gosta na raiz, que no meu caso era. Ainda não sabia que era comunicação, mas eu achava que era jornalismo, mas estava ali, comunicação internacional. Em algum momento eu comecei a ver, eu comecei a observar vagas, e o mundo do jornalismo ele é um mundo que é meio cruel com o passar do tempo, assim como vários ramos profissionais, mas é um ramo que ele demite muito o pessoal que vai avançando na idade e tal. É um setor que acaba demitindo aqueles mais velhos, recrutando os mais novos, que tem mais energia física, inclusive, de cobrir não sei quantas pautas, correr daqui para lá e tal, etc. E isso mesmo, ali na casa dos 20, eu comecei a observar e vi isso, assim, por mais que eu gostasse muito de jornalismo, pensei, não, mas quando chegar o quê? Nos 40 já vai ser difícil, se eu não tiver um cargo de chefia, então eu vou ser demitido, eu vou ficar num limbo ali e tal. Então eu comecei a olhar com mais carinho para as agências internacionais, e comecei a postular para algumas e tal. Antes disso, eu já tinha postulado pro Young Professionals Program, que é o programa de recrutamento de jovens do Sistema ONU, para vagas P1 e P2 e tal, não sei o quê, mas enfim, não rolou. E foi isso. Aí acabou que nesse segundo momento que eu comecei a ver e expandir meu horizonte de jornalismo para comunicação, ver que o trabalho é tão interessante quanto, às vezes super estratégico também, e ver que a comunicação no meio internacional não é só o jornalista correspondente, mas que pode ser, sim, eu atuando na minha área de formação que eu gosto tanto, no ramo internacional, que as agências internacionais seriam uma possibilidade. Legal. Só um parênteses, gente. Ele falou que vagas P1, P2, né, para quem não conhece esse universo, são os primeiros níveis de vagas internacionais. Né? Então, aí já é para internacional. Mas você acabou indo para uma organização no Brasil mesmo, né? Foi uma Pode só organização contar internacional. como é que aconteceu esse processo, assim, né, de você se Sim. candidatar e fala um pouco assim, o que você acha que fez a diferença para dar certo, né, de você conseguir entrar numa organização internacional? Sim. Em algum desses momentos que eu estava olhando vaga, eu me lembro que abriram as 3 vagas ao mesmo tempo, 2 eram no Sistema ONU, uma era no Comitê Internacional da Cruz Vermelha, que a partir de agora eu vou falar CICV, tá? Só para não falar esse nome inteiro. E por que eu falo esse nome todo, não falo só Cruz Vermelha? Porque, muito brevemente, o movimento da Cruz Vermelha, ele é gigante e tal, e ele tem 3 componentes, que são as Sociedades Nacionais da Cruz Vermelha, ou quando a gente fala só Cruz Vermelha, geralmente a gente está se referindo a elas, que são as Cruz Vermelhas nacionais. Então, Cruz Vermelha brasileira, Cruz Vermelha argentina, americana, ou Crescente Vermelho, no caso de país de maioria muçulmana, que é o Crescente Vermelho árabe sírio, o Crescente Vermelho iemenita e por aí vai. Então, essa é a Cruz Vermelha, que tem um mandato específico, tem o corpo de voluntários e etc. Então, essa é uma. Existe a Federação Internacional da Cruz Vermelha, que tem uma expertise maior de grandes catástrofes e tem um trabalho de coordenação e também federa as sociedades nacionais. E, finalmente, tem o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, que foi onde eu trabalhei, o CICV, que é cujo mandato é um pouco mais específico, e, na verdade, é a organização mais velha do movimento, que é de levar proteção e assistência à vítima de guerra e de violência armada.
Então, é um mandato meio amplo, mas bem segmentado e tal. Então, eu já conhecia mais ou menos o trabalho do CICV de quando eu era jornalista, porque o CICV facilitou liberação de reféns das Farc na Colômbia. Teve algumas levas de liberação ali em 2008, 2009, mais ou menos, que o CCV facilitou e que o Brasil, na época, ofereceu só apoio logístico, não era intermediador, mas ofereceu os helicópteros. Então, por eu cobrir a presidência da República e os helicópteros estarem sendo cedidos pela presidência, acabou que eu soube um pouco disso e comecei, enfim, aí foi apurar a história e tal, não sei o que, conheci o pessoal do CCV e ficou ali. E tal. Então, anos depois, quando eles abriram a vaga, eu acabei me interessando porque me lembrava disso. O que eu acho que acabou fazendo muita diferença é aquela coisa de nem sempre isso até enfim, é um parêntese aqui para a gente também evitar um pouco a síndrome do impostor e tem até muitos dados de que sobre a diferença de homens e mulheres, o quanto mais eles postulam, mesmo não ticando todos os requisitos da vaga. Mas nesse caso eu ticava todos os requisitos da vaga, mas eu digo assim, mas isso é só um parênteses para, mesmo se você não ticar todos, postula, se você tem, enfim, tem um perfil. Mas no meu caso, eu me dava bem com todos, porque eles queriam justamente alguém para lidar com a imprensa e para fazer análise de contexto para a organização, que era justamente, tinha muito a ver com o que eu já fazia como trabalho. Eu já tinha feito alguns trabalhos como freelancer também, de análise de imprensa ou de cobertura para alguns clientes e tal. Então, eu tinha as duas características. Então, finalmente chegando aí não existe muito bala de prata para a candidatura, acho que cada pessoa vai ter seu forte, os seus pontos fortes e tal para se trabalhar. Mas no meu caso, tem duas coisas. Aí vou fazer outro parênteses também. Desculpa tantos parênteses, mas esse é outro. E esse fica até como um incentivo, tá? Eu não sei o perfil ou o passado aqui de vocês, mas geralmente essa área que a gente tem interesse, ela é uma vaga que é muito elitista, que você vai ter muitos concorrentes que às vezes teve muito mais oportunidade do que a gente, que teve, enfim, que teve estava ou está numa situação de privilégio, que conseguiu ter acesso a coisas que a gente não consegue. Então, do tipo, às vezes um mestrado legal no exterior, a possibilidade de fazer um estágio não remunerado em outro país e tal, e etc. Que quem tiver possibilidade de fazer tudo isso, por favor, abraça. Se eu tivesse, eu teria feito mais muito. Mas não era meu caso. Então, assim, enfim, eu venho de uma família pobre da periferia de Brasília e tal, mas eu tinha alguns fortes ali. Então, quando eu cheguei para competir com essa vaga, então eu já tinha um tempo de carreira como jornalista, eu já cobri um pouco mais ou menos das temáticas que eles tinham interesse e etc. Então, eu fui formando meus pontos fortes a partir de outras vivências e tal, que não necessariamente da coisa do privilégio e tal. E acho que também foi uma forma de me enveredar. Então, como eu me vendi nesse momento que eu postulei? Como o cara que acabou de sair de redação, que conhece a imprensa, que, enfim, que consegue vender uma pauta facilmente. Que era justamente o que eles precisavam. Então, na verdade, uma dica que eu dou, independentemente da trajetória de vocês e tal, e o que tiver na hora de analisar os pontos fortes e ver possibilidade de carreira, ver o que por trás daquela vaga eles buscam, no fim das contas. Por exemplo, um terceiro parênteses de milhões que eu vou fazer nessa conversa. Nesse momento, eu estou recrutando aqui na minha equipe uma vaga nacional. E que é para comunicação digital. Então, assim, tem gente com vários perfis e tal, mas o que eu quero, no fim das contas? Eu quero alguém que pense estrategicamente numa postagem, que pense comunicação, tipo, eu quero passar essa mensagem para audiência X e qual é o melhor caminho, que consiga fazer uma interpretação de dados mínima, assim, não é ser um cientista de dados, mas que consiga mensurar, ler métricas depois e tirar lições aprendidas, e que consiga escrever direito e que tenha criatividade e tal. É basicamente isso. Então, no fim das contas, se o candidato, quando postulou para essa minha vaga, entendeu mais ou menos isso, porque eu coloquei um pouco isso no anúncio também e tal,
A pessoa que tiver essas características, por mais que tenha uma trajetória menos privilegiada, vai chamar minha atenção, que no fim das contas que eu quero, e acho que qualquer recrutador quer, alguém que se adapte o quanto antes e que consiga executar o trabalho o quanto antes, que a curva de aprendizagem interna seja a mais curta possível, que a pessoa esteja pronta o quanto antes. Então, no fim das contas, eu acho que muitas vezes, pelo menos na minha visão como recrutador, algumas vezes é muito isso. Assim. Então, pensando nisso, quando eu postulei, foi justamente o que eu pensei. Eu pensei assim, quando eu li a vaga, eu pensei, o que eles querem? Eles querem mais interface com meios de comunicação, eles querem alguém que dialogue com a imprensa e tal. Então, como eu vou me vender como um cara que veio da imprensa? Então, eu vou ter um calcanhar de Aquiles que vai ser, eu nunca trabalhei em organização internacional, não sei como é que é esse tipo de dinâmica, não tenho mestrado no exterior, etc, etc, etc. Mas, ao mesmo tempo, eu estou pronto para essa atividade bem aqui. Se me puxarem agora, eu vou precisar, enfim, entender um pouco a cultura organizacional e tenho esses valores aqui a contribuir. Então, acho que foi isso. Então, quando eu encontrei essa vaga que ela alinhava com esse meu ponto forte, foi quando deu certo. Porque eu já tinha postulado para algumas outras, assim, mas também isso é muito... A gente sabe quando a gente não é competitivo para uma vaga, mas tá lá, né? Não estou fazendo nada e cumpro com boa parte dos quesitos, vou postular porque vai que. Só que as outras, de fato, eram assim, eram vagas ou um pouco mais de gestão, ou um pouco mais que exigiam um pouco mais de comunicação organizacional, que eu não tinha, eu tinha de jornalismo, mas não essa outra. Então, assim, eram vagas que seriam meio óbvio que eu não conseguiria. Mas essa foi um tiro mais certeiro. Ah, bem legal. Um dos motivos também que eu quis convidar o Diogo para esse bate-papo é justamente por ele ter esse histórico, né? Ele sempre estudou escola pública, não foi isso? Sim, Estudou em sim. escola pública, estudou em universidade pública. Quando a gente se conheceu no estágio, ele falava inglês e espanhol super bem já. E eu achei isso tão legal, sabe, de ver um garoto que veio que veio de uma situação menos privilegiada e sempre estudou em escola pública e tudo, já tendo esse conhecimento, né? Eu falei, nossa, eu falei para ele que eu visualizava, eu falei, olha, eu acho que o Diogo vai longe. E aí, Obrigado. depois desses anos todos que a gente se reencontrou, olha onde ele está hoje, né? Então, isso foi muito legal, quer dizer, das conversas que a gente teve até hoje, eu vou destacar isso aqui, que eu acho que é importante para todo mundo. Eu vejo ele muito focado, assim, eu acho que isso é uma coisa muito legal, focado no que ele quer, né? Corre atrás. Segundo isso, eu acho que ele consegue entender perfeitamente a vaga e identificar as qualidades dele e ressaltar as qualidades. Não importa o que ele não tem, importa o que ele tem, que ele pode oferecer. Eu acho que no processo seletivo isso é super importante, né? Se você for lá para uma entrevista, porque realmente, até você chegar numa entrevista, o Diogo vai poder dizer isso também, já cara, são muitos filtros, assim. Então, você chegar numa entrevista já é algo, já é uma vitória, né? E aí você chegar lá, mas eu não sei tão bem isso, mas você... Não, tipo, reforça que você é bom. E para isso você tem que ler bem a vaga, o edital da vaga, identificar muito bem o que eles estão querendo e aí pensar nos seus pontos fortes relacionados àquela vaga para você. Foi o que ele fez, deu certo, né? Então, muito Uma legal. coisa, só um breve parêntese que eu colocaria, uma nota de rodapé, na verdade, que para pontos fracos, treina o que você vai falar. Tipo, a gente sempre aprende, não treina de fato sua entrevista, tipo, linha por linha, porque você não vai se lembrar, você vai se embananar, no fim das contas é até pior. Mas para pontos fracos, pensa na sua argumentação. Do tipo Isso, assim, beleza, isso aqui, de fato, eu não tenho isso aqui, não é mentir, né? Então, assim, às vezes é você tirar o foco, ou minimizar a sua fraqueza e pegar um gancho, né, com outra coisa. algum gancho, pega um gancho, uma força que você tenha. Depois eu falo sobre a transição de contrato residente para expatriado e falo um pouco disso, que acabou que essa pergunta não veio, mas que eu me preparei para ela também. Ah, tá joia. Mas então, assim, desde esse início, né, que você conseguiu essa vaga, você já pensava em ter uma carreira internacional ou foi uma coisa que surgiu depois? Sim, não, eu tive. Não é muito linear
o que eu pensei ao longo do tempo, né? Então, assim, teve um momento de alto e de baixo, então, queria muito e tal, não sei o que, depois não queria, depois será que estou pronto e tal, não sei o que, ou não. Então, tinha um pouco disso. Quando eu comecei, de fato, aí, agora assim, comecei no Comitê Internacional da Cruz Vermelha, então na delegação de Brasília, meu contrato era residente, então era um contrato CLT, você é contratado pela delegação, não pela sede, então seu contrato é circunscrito àquela delegação. E que no caso do CICV, a grande maioria da força de trabalho, eles, se não me engano, eles têm, assim, agora esqueci qual é o percentual, mas é como se fosse 14% da mão de obra internacional e 86% é residente. E tudo mais, claro que isso não te impede, você não é engessado de fazer missão para o exterior, de fazer alguma coisa e tal, mas seu foco é aquela delegação ali. Então, comecei com eles, no início, e sendo muito sincero, muito honesto, as delegações, elas têm fases, assim, o CCV não trabalha com projeto, o Sistema ONU, muitas agências acabam trabalhando com projeto, lá é mais por programa, então são coisas mais longas, mas você tem ciclos também, as organizações são dinâmicas, então às vezes a prioridade é uma, depois em algum momento acaba mudando a prioridade e tudo mais. Eu entrei no entre safra, que estava entre dois movimentos, tinha acabado de terminar um programa que era muito grande, que era muito interessante e tal, eles já estavam em fase final de relatório, e ainda não tinha começado a outra fase legal, então estava naquele vale ali. Que para uma pessoa de jornalismo, de comunicação, e que está vindo, sei lá, da cobertura dinâmica, que é a presidência, pareceu meio chato ali. Então, no início, as temáticas pareciam meio paradas. Então, foi uma época que tem isso, e no caso do CCV, eles têm uma formação muito forte da nova mão de obra. Então, residente expatriado, eles tem muita coisa que é muito comum. Você sente existe algum gap, no caso salarial, ou de possibilidade de carreira, de mobilidade, mas muitas coisas eles integram muito, e tem muitas oportunidades compartilhadas. Então, uma delas é o curso de integração, por exemplo, de você chegar, você ser imerso, no caso das Américas na Colômbia, então a gente passa 2 semanas na Colômbia, tal, não sei o quê, enfim, aprendendo muito do como a organização opera, dos valores da organização, dos diferentes departamentos, etc, etc. Você já está conhecendo outros colegas que ali entraram e acaba que você faz amizade pro resto da sua carreira ali. Então, eu estou falando isso do início, porque... então, nessa época que você vai fazer o curso de integração, acaba que você ainda é um pouco mais exposto a essa possibilidade dos contratos internacionais. Você conhece colegas que são funcionários internacionais que estão ali em primeira missão na Colômbia. Aí você vê, então entra um pouco do glamour também. Então entra assim, isso é muito legal e tal, etc, etc. Então, aquele o inicinho de carreira ali, bom, eu tinha acabado de entrar, o CCV também tinha uma regra que eu não sei se ainda é vigente, de uma vez que você está contratado no contrato residente, você precisa esperar pelo menos 2 anos para postular para um internacional. Enfim, precisa cumprir uma carência para eles não ficarem recrutando toda hora e tal, não sei o que faz sentido. Mas naquele momento, juntando as duas coisas, que as temáticas da delegação não estavam tão interessantes para mim e que eu tinha sido exposto a isso, então eu parecia super empolgado com aquilo. Só que aí você tem momentos também, então em algum outro momento, o que eu pensei foi, isso eu tinha, quando eu entrei no CCV eu tinha 27 anos. Entra algumas questões também que aí é importante a gente amadurecer, para não ir muito no impulso, ir muito no, eu quero, isso é muito legal, etc, que é você colocar também algumas outras coisas que podem ser de seu valor também, do tipo, onde você vai passar a sua juventude, uma parte muito legal da sua vida, assim. Então, do tipo, em algum momento quando a delegação começou a entrar em algumas temáticas que eu comecei a achar muito interessante, e também, além disso, com o passar do tempo, você vai ganhando mais responsabilidade, você vai encabeçando mais projetos, você vai ganhando mais autonomia também, então isso deixa o trabalho mais legal. E ao mesmo tempo, entra um pouco de uma questão, assim, que isso para me bateu um pouco, do tipo, eu tô essa fase dos 20 alto, 30, eu acho uma fase da vida muito legal, assim, tipo, adoro tá nessa faixa etária. E em algum momento eu pensava assim, eu quero gastar esse momento da minha faixa etária no interior da República Centro-Africana? Ou no interior do Sudão do Sul? Porque
se você entra para esse tipo de carreira, você está, pelo menos no caso do CICV, que é uma organização muito de terreno, embora no sistema ONU a gente tem uma variedade de agências, no caso da minha é humanitária também, então acaba indo para contextos um pouco mais difíceis. Às vezes algumas agências mais de desenvolvimento podem pegar alguns contextos um pouco mais confortáveis, embora o trabalho seja super desafiador também, mas enfim. Então eu no rumo humanitário, que você está pegando crise, emergência, país em conflito. Então assim, eu quero passar ali minha casa dos 30, Goma, República Democrática do Congo, lá no interior e tal. O que eu vou fazer no fim de semana vai ser a mesma coisa, que vai ser, no máximo, ir no único mercado que existe no lugar, juntar a galera para fazer almoço. Fica parecendo muito vida de república, na verdade. Então, assim, no início, tipo, quando você pensa assim, não, mas vai ser muito legal. Você conhece muita gente, aí você papeia, aí você vai fazer um risoto e chama a galera e tal. É legal, mas 300 fins de semana depois, você quer continuar fazendo isso e tal? Então, acho que isso pegou para mim, então eu ficava um pouco... Então, minhas variações de querer ou não ir para o exterior, elas batiam muito nisso, assim. Eu quero, estou mesmo disposto, porque em algum momento eu comecei a ver assim, tá, meu trabalho aqui no Brasil, existe campo de trabalho humanitário e desenvolvimento no Brasil, então, com organização internacional, eu já estou em uma. O meu salário era ok, assim, era bom, tá? Não era ruim. Como internacional, eles acabam que incentivam mais com dinheiro para fazer o povo ir para contexto difícil, mas não era um salário ruim. Então, assim, era um salário ruim, que era bem compatível com a minha carreira, até para mais, assim, mais do que eu ganhava em redação. E tem vantagens que você não põe na ponta do lápis, do tipo, você ter sua rede de apoio, você ter seus amigos, você ter sua família, você estar na cidade que você gosta, que era o meu caso, né? Às vezes eu não gosto da cidade, mas enfim, eu gostava da cidade e tal, e etc. Então, você tem um pouco desses ativos, quando você é funcionário residente, que não entra na ponta do lápis, mas que eles são importantes, que você está... Quando você vai para a carreira internacional, embora você vai ganhar muita coisa, muita experiência, vai viajar bastante, vai adentrar a cultura, vai conversar profundamente com, sei lá, coisa que você não faria como turista, e de você sentar e bater papo e entender mais da cultura e ler mais da história e ter mais tempo de gestão disso. Tudo isso é maravilhoso. Depois eu posso até entrar no vender o peixe de ver para a carreira humanitária também. Mas antes disso, também tem isso. Você está abrindo mão de contato com sua família, contato com seus amigos. Quanto tempo você vai voltar ao Brasil também e tal, não sei o quê. E a vida vai seguindo também, né? Não é que a sua vida no Brasil ficou parada, você deu pausa e você que foi se desenvolver e fazer tudo e voltou e tá todo mundo onde estava, né? Todo mundo tem suas trajetórias e tal. Eu sei que eu tô falando óbvio, tá? E desculpa por isso. Mas é só pra gente colocar um pouco na ponta do lápis também, porque às vezes eventualmente a gente pode pensar assim, não, vou chegar, vai ser tudo igual. Não, às vezes você se distancia, às vezes tem amigo que não. Mesmo distante, você vai regando aquela relação e segue. Você vai perder aniversário, você vai perder nascimento de filho, você vai esquecer que o seu amigo teve um novo filho, então você lembra do filho mais velho, porque você conheceu quando morava lá. Aí quando você volta, tem um filho. Aí qual é o nome do filho? Aí você vai... porque Você vai entrar na rede social para ver. Assim. Pode. Desculpa de interromper, mas acho que tudo isso que você está falando tem a ver muito. Acho que tem muita gente que só vê a parte da carreira internacional, só o glamour, né? Fica vendo às vezes as fotos da pessoa, tá viajando, tá no país tal, tá, enfim, ou tá ali numa situação, enfim, que aí também é legal, né? Você tá contribuindo para uma situação. Só que tem os perrengues também, né? E como você falou, também tem várias possibilidades, assim. E isso envolve tudo isso. E eu observo que você realmente tinha essa consciência e foi levando tudo isso em consideração, né? Porque tem gente que não tem, na verdade. Eu acho que as pessoas às vezes vão pelo impulso, né? De que precisa trabalhar fora. Mas Mas isso não é para desestimular, é mais no sentido de reflete bem, porque não no eu fim das acho que contas, é ter o depois de pé no 7 chão anos mesmo, né? trabalhando em Brasília, com o CICV, eu pensei, não, eu quero mesmo, assim, tipo, quer dizer, eu quero mesmo, no sentido de eu achava que eu queria, mas no CICV tem uma coisa que é interessante, que acho que em outras organizações, vocês podem, enfim, na medida do possível ou das possibilidades, tentar
moldar algumas coisas na trajetória de vocês. Mas no caso do CICV, antes de expatriar um funcionário, eles têm uma praxe de... Um requisito é você fazer uma missão de exposição. E a missão de exposição é, você vai para algum contexto por menos tempo, você vai aprender e tal, não sei o que. Você pode até botar a mão na massa, depende. Tem a missão de apoio também, que aí é uma coisa mais técnica, do tipo, você já... você sabe o que você faz, você está indo lá só com um braço a mais para ajudar numa crise daquele lugar. Existe isso. Mas existe a missão de exposição, que é você ir meio que para aprender, para ver, para ser exposto àquela realidade, àquele estilo de vida, aquele modo de trabalho. Por que eles fazem isso? É justamente para isso, é para evitar a galera que vai por impulso, e às vezes tem um super perfil e tal, não sei o que, vai depois, assim, você pega a primeira missão e vê que não era aquilo que queria. E aí o que faz? Porque você, quando você se expatria, pelo menos não sei se você se demitiu da sua posição residente. Então, quando você saiu, a delegação buscou outra pessoa para se substituir, você foi se juntar à força de trabalho internacional. E se você não curtiu, aí, putz, agora vou fazer o quê? Vou sair do emprego ou vou continuar fazendo isso que tá me doendo, né, e tal. Então, para evitar isso, eles colocam como requisito, antes de expatriar, eles botam, você precisa fazer uma missão de exposição antes, precisa escrever um relatório dessa missão, ver como é que foi, a delegação que te recebeu vai escrever um relatório também para ver como é que foi e tal, se você tem aí, desculpa o jargão, soft skill é tipo, são essas habilidades interpessoais, digamos assim, que é mais do que o que está no seu currículo, vamos supor, você foi para uma comunidade X, que pode ser no Brasil, pode ser no Paraguai, pode ser num contexto de guerra. Você chegou lá naquela casa daquele lugar ali para conversar com a família, para coletar um caso, aconteceu uma situação lá, você foi escutar essa história e tal. Essa família vai, super simples e tal, não sei o que, te oferece uma comida, um lanche e tal, não sei o que, uma bebida. Você pode ter um baita currículo, você pode ter um baita mestrado, falar vários idiomas e tal, não sei o que. Você vai ficar com nojinho da comida, você fechou a relação com aquele interlocutor, ele não vai falar contigo, e as pessoas notam, se você tem muita frescura, se você é muito grosso, se você ignora as acessibilidades interculturais ali e tal, às vezes você precisa dar mais tempo, as pessoas, você não pode chegar, né, com sua régua e tal. Então, essas são as habilidades interpessoais que você precisa muito ter, e que, no fim das contas, ali, no terreno, elas vão até falar mais alto do que muitas vezes algum progresso acadêmico que você teve que não está diretamente relacionado ali, àquilo, né? Vamos supor que, sei lá, que sua área de formação ser mestrado na área A, e você está levemente desviado de área ali, mais ou menos, tipo, tá na grande área, mas não exatamente no seu foco de estudo. O que adiantou se você não tiver o soft skills, se você é grosso com seus colegas locais, se você se acha chega numa posição arrogante em relação aos funcionários locais, porque você tem outro status de contrato e tal, não sei o quê. No fim das contas, você vai fechar muitas portas, seu trabalho vai ser quase impossível de operar, e no fim das contas isso é ruim para você. Então, isso é muito importante e tal. Mas, enfim, acho que acabou que eu desviei demais. Uma curiosidade. Aí você falou, isso... A ONU não tem esse negócio de que vai ali experimentar para ver se é isso mesmo. Eu nunca, eu fiz trabalhos fora do Brasil, mas eu nunca tive um cargo internacional, não tive interesse, né? Uhum. Tive a oportunidade de interagir muito com pessoas internacionais, trabalhei no centro especializado que atuava no continente americano todo, mas pelo que eu me lembro, assim, na ONU, às vezes você faz um intercâmbio, mas nunca nesse intuito, assim, de, ó, vai ali você receber esse treinamento. Então, no caso, para você ir, todos fazem isso no CICV, de ir, ou só aqueles que já começam a manifestar um interesse Não, tipo, é super disputado, e assim, é só para quem é residente e está querendo virar internacional, e você precisa de 1000 suportes, assim, porque uma missão de exposição ela é custeada pela sua delegação. Então, primeiro você precisa que a sua delegação aloque dinheiro e que eles investam muito em você e tal, e etc. Então, não é uma coisa simples, não. Embora a delegação de Brasília, pelo menos enquanto eu tive lá, conseguiu expatriar muitos colegas e tal. Então,
acabou que virou até foi até uma delegação que exportava muito. Tem outras delegações que acabam exportando muito também. Bogotá exporta muito, Líbano exporta muito e tal, etc. Então, existe possibilidades. Mas não é que seja automático, facinho, não. Você precisa muito. Entendi. Você precisa negociar muito. E só um comentário aqui em relação ao que a Carol falou, aqui no chat, que ela falou que também está vendo isso, assim, um pouco da coisa da vida em um contexto um pouco mais difícil e tal, não sei o quê, e se é isso mesmo que ela quer por muito tempo. No seu caso, Carol, aí, tô desvirtuando aqui um pouco da conversa, que eu não sei há quanto... Bom, você está em Brazzaville, o contrato é anual, não sei se você já teve em outra operação assim. Eu aproveitaria, mas aí eu jogando um pouco, já que você pelo menos começou essa carreira, começou a ter essa vivência, e no caso do Sistema ONU, como tem essa possibilidade dos contratos anuais e tal, que enfim, eu aproveitaria isso para depois postular para contratos anuais ou para contrato de staff, caso esteja aberto, aproveitar essa força que essa sua experiência está dando no currículo, para pegar postos um pouco mais legais, assim, ou que você tenha uma vida um pouco mais normal. Então, pode ser tanto em lugar assim, super legal, digamos, sei lá, tipo, primeiro mundo e tal, mas às vezes tem lugar em desenvolvimento que você tem uma vida mais próxima do normal e tal, que é legal, assim. Então, sei lá, tipo, vou jogar um só porque tá aqui muito perto de mim, tem muita vaga, que é Bangkok, por exemplo, que, enfim, é uma baita cidade desenvolvida e tal, enfim, tem 1000 possibilidades, é um baita hub de aeroporto, e você tem muitos escritórios regionais das organizações internacionais ali e tal, etc. Então, sobre vaga, isso aí daqui a pouco, essa parte de vagas depois a gente conversa. Tem Depois várias a gente volta. plataformas, mas E também, para eu não entrar muito aqui nas perguntas agora, a gente segue com as suas e depois a gente abre para o... Então, o que eu queria que você desse passo para a gente, assim, 2 momentos da sua carreira, nessa carreira nessas agências humanitárias, um momento, assim, que foi muito legal, assim, que você teve, sei lá, um super aprendizado, e o seu momento mais desafiador, assim, que foi uma situação bem difícil, que você teve que superar, se você lembrar, assim, de algo. Que eu não tenho assim, exatamente marcos muito extremos, assim, eu tenho muitos momentos Então escolhe desafiadores todo aí, dia. escolhe um momento assim. Eu vou falar assim, mais ou menos, pelo menos do guarda-chuva, que aí eu não é exatamente um case, embora eu possa mencionar um case, mas eu falo do todo. O que eu acho desafiador, já começar pelo negativo, né? Aquilo da má notícia primeiro, depois positivo. O que eu acho desafiador, por exemplo, e isso é uma coisa que eu apanho muito sempre, da minha falta de paciência, em carreira internacional, especialmente quando você é muito rotativo, é muito comum, é muito normal, todo mundo entende, o seu chefe vai entender, porque ele está na mesma carreira. Mas a gente tem uma fase de curva de aprendizagem. Então, assim, você estava voando no seu posto anterior, por exemplo, em Brasília, ou no Mianmar, no meu outro emprego, ou não sei o quê. Você está voando, você já sabe tudo, você sabe quem é quem, você entende a cultura organizacional, você sabe como desenrolar um monte de coisa, você conhece a história do país, você conhece entrelinhas das notícias daquele país, você sabe o que tá, no meu caso de comunicação, você sabe quais são as melhores estratégias, que canal eu vou chegar em quem. Você é um inteligentão na sua... Você está em voo de cruzeiro, você está ali produzindo e tal, não sei o quê. Quando você muda de operação ou de agência, é quase estaca zero. Você não é estaca zero, porque você não desaprendeu o que você aprendeu, mas, pô, você tem esse vale bem aqui. E todo mundo sabe desse vale, todo mundo sabe que o seu primeiro mês você não vai arrasar. Se você não fizer nada assim, muito absurdo, já tá bom, você já tá no lucro e tal. Então, assim, é normal. Mas mesmo sabendo que é normal, racionalmente eu sei que é normal, eu sei que essa fase vai vir e tal, etc. É uma fase que me angustia muito. Eu sempre me acho super incompetente, me acho lento nesse momento e tal. Então, assim, inclusive agora no emprego atual, eu depois de 9 anos na organização, eu mudei de organização. Então, eu voltei para um país que eu conheço, então, assim, pelo menos essa parte de contexto, dos meandros do funcionamento do país eu entendo, mas a organização é outra. E eu ainda comecei remoto, porque
o visto para o Mianmar, geralmente, ele demora a sair. Então, você geralmente tende a começar remoto. E começar remoto numa organização que você não conhece, que você não sabe quem é quem, demora muito mais. Então, assim, uma coisa que você, não sei, quando você está em voo de cruzeiro, você faz em meia hora, você demora 3 horas para fazer. E nessa você se sentiu super lento, incompetente e tal, e etc, etc. Então, assim, acho que geralmente meu grande desafio é esse. E outro grande desafio, esse eu estou falando em termos de carreira, e do impacto pessoal que isso tem um pouco, o impacto psicológico. Que a gente pensa muito, assim, ou se glamoriza muito a questão do, não tem rotina, que cada ano minha vida é uma, cada vez eu morei num país e tal. É muito legal. Tipo, eu adoro isso, assim, muito. Mas, recentemente, eu tive tanta mudança, tipo, eu estava menos de um ano atrás, um ano atrás, exatamente, eu estava no Mianmar com outra organização. Eu saí do Mianmar, eu fui ao Brasil, então, contando o deslocamento físico e de mudança. Eu fui ao Brasil, eu servi no Afeganistão, eu mudei de emprego, eu comecei remotamente do Brasil para um emprego aqui, eu fiquei em Bangkok e eu vim para cá. É muito exaustivo também. Então, é muita mudança. Você está em processo de adaptação o tempo todo. Tanto que eu vou tirar uma folga daqui a 2 semanas. E assim, eu conheço bem a Ásia, eu amo a Ásia. Tem vários países que eu não conheço da Ásia, que eu quero conhecer, e que são baratos, que estão aqui perto. E essa primeira folga que eu vou ter agora, eu vou para Portugal, porque meu melhor amigo mora lá, e é uma cidade que eu já conheço, a cidade onde ele mora. É uma cidade relativamente pequena, que eu não preciso pegar transporte público, eu posso andar a pé. E o que eu tô querendo é isso, assim, rosto familiar, lugar familiar. Eu não quero explorar lugar novo, não quero ticar ponto turístico novo, não quero conhecer gente nova. Porque tipo, foram tantas mudanças que o meu descanso, na verdade, em vez de ser o modo explorador, né, de quando a gente, não, vou conhecer lugar novo, é justamente o contrário, eu tô caçando uma constante. Então isso é um grande desafio Mas o que eu lance sinto. também é que você teve muitas mudanças num período muito curto de tempo, né? Porque, Exatamente. assim, pelo que eu via nas agências que eu trabalhei, dessa galera que é internacional, é claro que também existem, aí você falou, contexto, né? Eu estou no Brasil, que é o pessoal que vem para cá, uma situação mais estável, mais tranquila e tal. Existem outras missões que são mais curtas, mas normalmente essa galera de carreira internacional, assim, vai e ficam 5 anos É. no país. Aí é a hora de fazer também não parece que não pode ficar mais que 5, não muito mais que isso. A ideia realmente é que haja essa rotatividade para dar oportunidade para outras pessoas, para promover essa troca de experiências e aprendizados, enfim. Então, assim, com 5 anos, até você consegue, né, assim, estar com uma vida mais estabilizada. Vários tinham família, trazia, né, vem com a sua família e tal. No seu caso, realmente, assim, foram muitas mudanças em muito curto período. Mas é por isso que eu tô gostando muito de estar de volta no Mianmar. Inclusive, enfim, eu só vou fazer porque eu acho que essa pergunta nunca mais vai voltar, porque eu já meio que respondi ela quando eu falei de entrar no CICV, da transição de jornalista para cá. Mas agora só uma que pode ficar como dica para que o sistema ONU, ele parece muito difícil de entrar. Bom, enfim, a Carla tem muita experiência. Acho que vocês que já acompanham ela devem conhecer várias histórias, vários métodos. Mas a minha forma foi, e não assim, eu vou falar aqui, sendo muito sincero também, eu nunca tinha essa coisa, nossa, meu sonho trabalhar não. Achava sempre muito legal também, mas a organização, como várias outras, que eu acho interessante. Mas uma forma de, quando eu visualizei essa vaga que eu tentei postular, e que foi uma postulação certeira, tipo, depois que eu entrei no CCV, nunca mais eu postulei para lugar nenhum, e quando eu postulei para cá, foi a primeira vez, assim, e deu certo. Lembra quando eu falei lá do caçar, você ser fit para a vaga, você ser o seu encaixe perfeito daquela vaga? Foi o caso. O sistema ONU é muito competitivo, tem muita gente que já é do sistema, que a galera já conhece e já sabe que é boa, então, assim, pô, tem alguém muito bom que eu já conheço, sei lá, tem esse cara aqui que pode ser que seja bom, pode ser que não seja. Alô? Eu tô aqui ou não? Sim, sim. Sim, é porque travou aqui a imagem para mim, mas eu vou seguir. Agora voltou. E o que eu fiz? Eu postulei a vaga que eu identifiquei. Quando eu identifiquei essa vaga, que era exatamente o que eu faço no Mianmar, eu pensei, essa daqui, porque eu acabei de sair do Mianmar. Até junho eu morava aqui. Então, como é que eu vou me vender? Eu vou me vender como um cara que é o de fora,
mas que é o cara que entende comunicação no Myanmar hoje, dentro do atual regime. Que tinha muita... eu soube depois de outros concorrentes que estavam postulando naquela vaga, que já tinham morado também no Myanmar, mas há muito mais tempo, no período democrático e tal, então a vivência deles tinha sido outra. Então eu botei muito peso nisso, no sentido de, o Myanmar de hoje, eu estou quase pronto para tentar uma expressão que traduzida seria pousar de paraquedas, né? Pousar correndo já. Seria mais ou menos isso. Claro que eu não cheguei correndo, eu tomei um capote, talvez, porque aí tem essa coisa da adaptação da cultura organizacional que eu estava falando antes. Então, isso é um desafio. E fim de parênteses. De grande oportunidade, acho que eu gosto muito de... acho que as amizades mesmo, com relação... Bom, isso do ponto de vista pessoal, tá? Assim, você conhece muita gente muito legal, muito... sei lá, você fortalece um ciclo de amizade assim, muito legais. Então, por exemplo, eu tenho muitos amigos aqui do Myanmar, locais, birmanos e tal, não sei o quê. Então, não é aquela coisa de ficar na bolha do expatriado, que eu nem gosto, na verdade. Claro que eu tenho muitos amigos estrangeiros, tal, não sei o quê, mas aí eu tento ficar ali um pouco na mescla também e tal, etc. E do ponto de vista de carreira, aí tem umas coisas assim, do tipo aí que é mais, assim, aí agora eu tô entrando um pouco mais na minha área de comunicação, que aí tem alguns grandes momentos. No Brasil, eu tive... sei lá, eu encabecei um projeto que minha chefe acabou me delegando isso e me dando autonomia para isso, que foi uma iniciativa que é o Prêmio CICV de Cobertura Humanitária Internacional, que é para fomento de cobertura jornalística de temas humanitários, que começou, acho que está indo agora para a 6ª edição e tal, e etc. Está bem estruturado, então você aprendi muito de como é que você escreve regulamento para prêmio, como é que você faz inscrição, e que premiação você dá, e a premiação é a missão para o exterior e tal. E virou relevante, e o Acnur, que é a minha atual agência, inclusive no Brasil, eles se associaram ao CICV e ofereceram uma parceria. Então, isso foi um ápice da minha carreira. E outros, assim, agora de fora, é de você conseguir fazer algumas ações de comunicação, conseguir emplacar algum tema que seja meio árido, então, do tipo... quando eu estava no Afeganistão, eu dei algumas entrevistas meio difíceis, porque a organização estava devolvendo, tipo, fora, enfim, para o sistema de saúde não colapsar no Afeganistão depois da tomada do poder pelo Talibã, a organização segurou o sistema de saúde no sentido de bancar tudo, assim, bancar funcionamento de hospital, salário de médico e tal. Mas não é, enfim, mas quem é responsável pelo sistema de saúde no país é o próprio governo daquele país. A organização humanitária ela não tem nem orçamento para segurar isso no longo prazo. E em algum momento foi dito isso às autoridades do tipo, isso aqui em vários momentos, na verdade, desde o início. Isso aqui é um apoio provisório e tal, não sei o que, só para vocês se estabelecerem e fica com vocês. E quando eu cheguei lá era justamente quando eu estava na fase final. Então eu era a pessoa que tinha de falar, pois acabou sem que a organização parecesse insensível e que era só uma atribuição de responsabilidades. E agora aqui no Myanmar, recentemente, a gente postou, agora semana passada, postou um comunicado, aí, enfim, aqui a gente trabalha, tipo, você navega em água turbulenta, tem muitas sensibilidades no contexto e tal, então, assim, você conseguir emplacar um comunicado sobre 3 milhões de deslocados internos no país e tal, e etc., e como isso impacta outras coisas, são coisas que também me realizaram, mas aí do ponto de vista de comunicador para a organização internacional. Muito legal. Essa daí do Afeganistão, né, você já pegou assim um abacaxi. Assim, acho que realmente para você ir para uma situação dessa, você já estava há muito tempo na organização, né? Então você já tinha, vamos dizer assim, um jogo de cintura. Eu vou até colocar essa do Afeganistão, eu vou até colocar o link da matéria aqui no chat, para vocês terem, que aí tem 300 mil aspas minhas aí. Que aí vocês vão ver o tom que eu tenho de usar e etc. Beleza.